Bom dia a todos, hoje é 17 de julho de 2019, voltando com o estudo do livro Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, Psicografia e pelo Espírito de Dr. Bezerra de Menezes, tá? Vamos tentar, como eu comecei aqui a direta, antes de gravar, tentar fazer isso tudo, mesmo que a internet não está ajudando bastante, mas mesmo assim, essas gravações vão ser postadas no YouTube, no canal do Dudu, tá bom? Então, assim, vamos recapitulando aquilo que nós estudamos da última vez, que é a saída de Dr. Bezerra naquela noite para poder descobrir o que tinha ocorrido anteriormente ainda à família do Leonel. Assim, Leonel, como personalidade atual, tá? Reencarnada no sul do Brasil, com toda a sua família, resgatava, através dessa obsessão, esse débito que tinha por causa da Inquisição na Espanha, tá bom? E esses judeus que foram vítimas de Leonel. Mas não fica por aí, porque existem ainda outras histórias anteriores a essas, e é isso que Dr. Bezerra está tentando descobrir, né? Ele está tentando descobrir para quê? Para que ele possa encontrar a chave, o ponto de encontro para se unirem, para fazerem as pazes, digamos assim, pazes seculares, tá bom? Então, Dr. Bezerra diz, olha, eu estou tentando achar essa resposta, vou evitar de fuçar na cabeça de Leonel, vou evitar de fazer perguntas a Dulce Esté, e poderia usar um método de varredura, mas vou diretamente no espírito ligado a Leonel, a família, né? O espírito protetor ligado a eles. Então é isso. Vamos lá, eu volto para a leitura do livro Dramas da Obsessão e aí a gente começa a raciocinar juntos. Vamos lá. Deliberamos então recorrer ao guardião hierárquico de Leonel, certos de que, por mais desgraçada e revel que seja uma individualidade, sempre será exato que contará com fiéis amigos do plano invisível, prontos a beneficiar e assisti-la desde que ela própria consinta em ser auxiliada através da boa vontade de progredir. Então, Leonel, por pior que fosse ou qualquer espírito, tá? Vai ter sempre assistência, vai ter sempre espíritos que querem ajudá-la. Às vezes pode não conseguir ajudá-la, às vezes seus conselhos não conseguem chegar a esses espíritos, porque ele é difícil mesmo, porque é ele o complicado que não se abre para que essa ajuda possa chegar, né? Lembrando a fala de Jesus, faça por ti que eu te ajudarei. Então, é necessário a predisposição da pessoa para a que ajuda receba, né? Por sinal, gente, eu até li na Revista Espírita, a Revista Espírita de 1868, uma comunicação curiosa, quer dizer, mais antiga ainda desse período, porque seria Lavater que manda uma psicografia que ele tinha recebido para a imperatriz da Rússia. E aí é um espírito explicando a um amigo encarnado como era a ação deles sobre esse amigo e porque muitas vezes não conseguia interagir, porque muitas vezes não conseguia dar essa assistência. Ele vai dar uma explicação muito interessante no sentido energético. Ele fala assim, mais ou menos, viu? Toda vez que você se cobre de cólera ou de ciúmes, é como se você viesse sombras e não consigo agir naquelas energias que são repulsivas, que me empurram para fora de ti. Lembrando o Livro dos Espíritos, na pergunta 495, Juliana, assim, 495, que os Espíritos dizem que a única maneira do Espírito protetor estar contigo, né, é você desejar estar com ele toma conta de você, mas ele não força, porque tem um grande respeito do livre-arbítrio.
Então ele diz assim, em algum momento o espírito te abandona? Ele vai dizer, abandona não, se afasta, né? Porque a vontade de ser o protegido é maior de estar nas companhias dos espíritos inferiores. Então, o que acontece? Ele não vai forçar a barra para você ficar na sua companhia, né? Bom dia, Rose, bom dia, pessoal. Então, não é que diz para você ser obrigada a ficar comigo. Não. Nós, seres humanos encarnados difíceis como somos, não conseguimos forçar ninguém a ficar conosco, nem deve, né? Por uma questão da lei da simpatia, vocês imaginam os espíritos superiores que sentem, porque nós emitimos essa energia, a nossa repulsão. Nós não queremos estar com eles. Nós só queremos estar com eles em alguns momentos por conveniência, né? Porque me serve uma ajuda para isso ou para aquilo outro. Aí o que é que eu faço? Eu desejo a companhia dos espíritos superiores para solucionar-me algumas questões da minha vida de encarnado, né? Como se fosse tivesse uma varinha de condão e solucionasse aquele meu problema de saúde, que solucionasse aquele meu problema de dinheiro, que solucionasse para mim aquele problema da pessoa amada que não me quer e eu quero de volta a qualquer jeito. Então, às vezes que a gente se interessa, esse meu cabelo tá bem, né, Cláudia? Às vezes que a gente se interessa dos espíritos superiores é quando eles têm que resolver alguma coisinha para nós, tá? Fora disso, nós queremos a companhia dos espíritos que assecundam as nossas paixões, os nossos desejos do mundo, aquilo que possa nos permanecer mais ligado à vida material. Os espíritos superiores, o que é que eles fazem? Eles nos dão essa liberdade para que nós possamos ter o direito de escolher quais companhias queremos ter. E isso é uma questão, é um desejo que nós temos que ter, uma força de vontade, né? De decidir quem vai ser o meu amigo. Quem é que vai ser meu amigo? O que eu quero como amigo, na verdade. Vocês veem que eu olho aqui, que eu fico com o olho no peixe, tô no gato, né? Eu olho o pautalk, que não entra, porque a internet tá daquele jeito que eu falei pra vocês, e a gravação do GE. Então vamos lá. Dr. Bezerra vai procurar o espírito protetor de Leonel, da família. Vamos ver o que é que vai dar aqui. Prontificou-se ao relatório solicitado, venerando o mentor espiritual e bondosamente, qual o emérito professor na cátedra elucidativa, e foi dizendo como prelúdio as narrações que viriam a seguir. Então, o venerando mentor agora vai falar, né? O nosso querido Leonel necessitava, meus amigos, realmente da amarga lição que finalmente a lei das causas e dos efeitos o levou a experimentar. Desde tempo remoto até a atualidade, ele se vem inspirando em diretrizes corrompidas, arraigado a paixões inferiores, sem boa vontade para emenda em princípios regeneradores, apesar dos nossos esforços para conduzi-lo à marcha legítima para o bem. Então, ele não é sozinho, ele não está sozinho, ele não esteve sozinho na sua encarnação. Se vocês foram reconstruir da quando nasceu Leonel, não é? Da quando ele teve uma infância super difícil, que ele foi uma criança problemática, nós vimos a índole. Leonel tinha uma índole assim, muito difícil. E isso vem em tempos remotos. Então, quando você ouvir falar de Leonel, tá? Na encarnação de Leonel contemporânea e a encarnação de Leonel como inquisidor, a tempos remotos, ou seja, mais ainda lá para trás, Leonel já criava problemática. Leonel não ouvia os conselhos do espírito protetor. Então, quando a gente fala assim, fulano não ouviu os conselhos do espírito protetor, isso não consiste nessa encarnação agora.
Às vezes esses espíritos estão conosco há muito tempo, não é? Tentando nos ajudar, tentando nos aconselhar. E aí ele continua: o orgulho incorrigível, os instintos inferiores, a indiferença pelo respeito a Deus, as leis da vida e da morte, a permanência intransigente nas ínfimas camadas da moral, as consequências sempre desastrosas daí decorrentes, brandavam por um corretivo mais enérgico, uma punição que, levando-o à dor legítima, dispusesse suas faculdades e atitudes mais sóbrias, permitindo-lhe raciocínios a bem de si mesmo. Então, vamos elencar qual era a insistência caracterial de Leonel nos séculos, tá? Nós estamos falando de séculos, talvez até milênios, né? Então, vamos lá. Ele alimentava os instintos inferiores. Um orgulho incorrigível. O que significa isso? Ele não cedia nunca no seu orgulho. Indiferença pelo respeito a Deus e às leis da vida e da morte. Ou seja, ele não se enquadrava nem como encarnado, tá? Nem como desencarnado. Respeito nenhum com a divindade desde sempre. E mesmo como, bom dia, Ana Lázara, bem-vinda. Mesmo como Leonel, nessa encarnação contemporânea, Leonel já nasceu ateu, filósofo, livre pensador, desmerecendo os amigos que tentavam socorrê-lo, ajudá-lo, aconselhá-lo e entregue aos instintos inferiores, né? Ele era intransigente na sua camada moral, ou seja, ele não desejava uma melhora íntima. Isso por muitos séculos. Brandavam por um corretivo mais enérgico, uma punição que, levando-o à dor legítima, dispusesse suas faculdades a atitudes mais sóbrias, permitindo-lhe raciocínio a bem de si mesmo. Variados ensejos para o progresso, nós nos vimos concedendo dentro do período milenar. Olha bem, milenar. Há menosprezado tudo, conservando-se fiel ao antagonismo com a luz. Vezes várias, fizemo-lo reencarnar em ambientes honestos, no seio dos quais lições e exemplos educativos jamais escassearam. A tudo repudiou, desgostando pais, ferindo irmãos, atraiçoando amigos, negando-se ao dever, reincidindo em faltas graves, afastando-se de Deus. Esse é o caráter do nosso irmão Leonel nos milênios, tá? Então vamos lá. Esse espírito protetor investiu, né, em Leonel com as programações reencarnatórias, inclusive fazendo-o reencarnar em ambientes saudáveis e honestos. Porque sim, o espírito, quando está em contato com a matéria, vai ter influência do meio, a influência do meio, o fundo educativo, não é? Quando você acorda, a sua personalidade lá para os 27, 28, 30 anos, se você não teve um direcionamento da infância e tal, você pode, como espírito já experiente, pode se aprumar, mas pode também ficar cambaleando. Então a influência do meio ela é muito forte mesmo quando nós estamos encarnados, mas não é uma desculpa, porque tem a índole, a ocasião do espírito acordar, né? Com todo o seu, vamos dizer, com toda a sua lucidez, porque ele pode não lembrar das suas encarnações, mas as suas aptidões, o seu desenvolvimento moral está inerente nele. Ele não retrógrada, ele não volta para trás. Então, se ele conseguiu naquela reguinha subir de 2, 3 pontos em bondade, ele não volta atrás de 2, 3 pontos em bondade, ele fica com a bondade dele. Ele pode desviar-se em conduta por outros campos que ele ainda não aprendeu, mas aquilo que ele adquiriu não foi perdido, porque não tem retrocesso.
tá? Na evolução, não no espiritismo, tá? O ensinamento que nós estamos aqui. Então, como o Dr. Bezerra tá trazendo isso para nós no livro, com a psicografia de Ivone, né? Olha aqui, o espírito protetor suou a camisa, literalmente. Ele foi sempre um antagonista da luz. Traquino, hein? Antagonista, ele se opôs à luz. Então, ele reencarnou várias vezes em lugares que deram ocasião para ele se educar. Pais que investiram, porque assim, nós estamos ouvindo falar um espírito protetor, né? Um espírito falando dele. Mas atrás de um ser humano que está reencarnando, existe equipes de pessoas que se dedicam. Pais, já que ele nasceu em contextos de pessoas honestas, para educá-los, pessoas que assumiam essas provas, tá? Prova, abraçou a causa para poder ajudar esse espírito difícil a crescer e ele nada. Ele só dando desgosto a todo mundo, aos pais, à sociedade, marcando nas suas encarnações, passando pelas sociedades na qual estava vivendo, deixando marcas somente de orgulho, de crueldade. Então era um espírito incidente, né? Aí o espírito protetor, ele vai dizer para o Dr. Bezerra de Menezes para lá, ele precisava agora de uma situação muito mais enérgica, porque as estratégias que tínhamos usado anteriormente, com ele estava sendo refratário. Então, com ele, né, gente, não quer dizer que vai ser assim para todo mundo, porque cada caso é um caso. Então, nesses casos assim, quando a gente fala de almas, de pessoas, não existe uma matemática, tá? E existem experiências que você pode, de maneira geral, pegar um pouco aqui, pegar um pouco ali e tomar, por exemplo, para si, justamente para buscar a melhora. Mas, pessoal do GE, daqui a pouco eu volto no próximo áudio. Voltando, pessoal, para nossa segunda fase do estudo, tá tudo bem, tá claro, Rose... Belezinha? Vamos lá. E pior ainda, o que acontece? Quando nós pegamos a porta larga, né? Jesus há de dizer que a porta estreita, poucos passam, querem a porta larga. A porta larga nos leva a caminhos tortuosos, tá? Então você vai experimentando todas as paixões porque você gosta e você não é vítima de nada nem de ninguém, tá certo? Você é responsável pelos seus atos. E aí, simplesmente, você afastou, né? Você da porta. Mas a porta é uma porta, não é o caminho. Porque o caminho das paixões, o caminho que distancia-nos de Deus é um caminho difícil. Então esse é um caminho estreito. Você passa pela porta que passa todo mundo, né? Larga, porque vai a multidão. A multidão passa, né? Em massa pela porta larga, mas o caminho ele é estreito e é complicado. Porque o caminho das más paixões, mesmo respeitando nosso livre-arbítrio, é um caminho que vai nos trazer muito sofrimento, não é? O que é esse caminho? Esse caminho é o não respeitar as leis de Deus. Quanto mais nós nos distanciamos do caminho reto, nós nos distanciamos de Deus, porque a gente demora de chegar lá. A gente demora, nós vamos chegar, porque a fatalidade é chegar ao bem, é chegar, né, a Deus, a perfeição para conhecer Deus, entre aspas, hein, gente? Mas a porta que é larga e o caminho ele é estreito e é tortuoso. Quem é que nos diz isso? Nos diz o Espírito Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, ele vai dizer aqui, ó, o advento do Espírito Verdade, ele vai dizer: mas ingratos, os homens se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. Olha só, né? Então vamos lá.
o caminho que leva ao reino do meu Pai, ou seja, a felicidade, porque quando a lei de Deus está escrita na sua consciência, que você está respeitando as leis de Deus no seu possível evolutivo, mas você está caminhando devagarzinho ali, você vai sendo provado. Nesse que você vai sendo provado, você está caminhando, a estrada, ela não é tão ruim. Não é ruim, Juliana, não é tão ruim não. Não é ruim, porque as provas, quando elas são provas, ela enriquece ao espírito. Quando ela é expiação, ela vai ser uma prova também, mas ela gera sofrimento. Então, nós ficamos numa ilusão, querendo experimentar as coisas do mundo pela essa porta larga, esse caminho estreito, mas que é um caminho da impiedade. Porque toda vez que você sai do caminho reto, né, das leis de Deus, você começa a entrar pelos caminhos da impiedade, porque você está lesionando alguém. Você não só lesiona você lesiona alguém toda vez que você sai das leis de Deus, as leis naturais que se encontram, aonde dizer assim, Juliana, onde é que eu vou achar bem, para conhecer bem as leis de Deus? Ela está escrita na minha consciência, mas eu não tenho como conhecê-la. Tem sim, tá lá no livro dos Espíritos, tá certo? O livro 3º, livro dos Espíritos, e você, meu irmão espírita, você pode ir lá estudar tranquilamente todas as leis de Deus e compreender que quando você afasta dessas leis, você vai pela estrada que a porta é larga, mas o caminho é estreito, e é o caminho da impiedade que afasta de Deus. Então, aqui, ó. Tá, pessoal, voltando aqui no estudo, cortou aqui, não sei o que foi a gravação, cortou ali, não sei até que ponto. Então, as leis de Deus estão aqui no livro dos Espíritos. Dada para nós, todos nós temos a capacidade de compreender a língua dos Espíritos, no sentido da doutrina espírita. Qualquer ser humano que esteja sobre a terra, daquele que está lá no iglu, ao nosso irmão sertanejo ou nosso irmão italiano, qualquer um, ele tem sim o intelecto e a capacidade de compreender a lei de Deus e a doutrina espírita, se o quiser, porque assim disse o Espírito Verdade, que o povo, o mundo, a humanidade estava pronta para poder compreender, tá? Então, quando Leonel se distancia, né, através desse seu comportamento das leis de Deus, ele automaticamente se distancia de Deus. Se ele se distancia de Deus, não é porque Deus o quer por capricho, tá? Porque quer infligir nele uma punição, não é isso. É porque estar com Deus é estar com a felicidade. Cumprir as leis de Deus é dormir tranquilo, é estar tranquilo com a sua consciência, empenhar-se para isso. Porque muitos de vocês, e com razão, dizem assim, mas como é que a gente vai cumprir isso? A gente ainda é humano, errado e cheio de defeitos. Então, a questão não é cumprir a 100% as leis de Deus, porque quem cumpre a 100% as mesmas, eles são espíritos perfeitos, né? Mas o empenho diário de tentar cumpri-las, de admitir que aquilo é uma verdade, aceitar isso como uma verdade em si, tá? Saber que é uma verdade, porque acreditar é uma coisa, saber é outra totalmente diferente. Então, saber que isso é uma verdade e tentar todos os dias, mesmo em conta-gotas, combater isso, cumprir isso, avaliar-se, como diz Santo Agostinho, todos os dias. Eu me avaliava, né? Ele diz, usava essa técnica, deitava na cama e ia lá pensar, o que eu fiz de melhor, o que é que eu poderia fazer de melhor. Mas entender as leis de Deus, podemos, com o intelecto, chegar lá e buscar, procurar entender, e só através da própria instrução é que eu vou poder me libertar dos vínculos, das paixões do mundo, daquilo que é os conceitos do próprio mundo, que o mundo tem conceitos seus de matéria, da realidade da vida material, que é a espiritualização desses conceitos é que faz com que a gente comece a sentir a felicidade, né? Mas uma felicidade relativa, óbvio, uma felicidade relativa ao mundo na qual nós
vivemos, mas ela é possível? Sim, possível dentro da relatividade que o mundo nos oferece, porque a felicidade é uma consciência tranquila. E se você se empenha sempre para cumprir essas leis, se empenha, às vezes não consegue a 100%, mas você já admite que é uma necessidade, você já está num caminho para sentir esse alívio, né? Essa felicidade relativa dedicada ao próprio mundo. Mas vamos lá, voltando aqui para a leitura. Fixado assim num círculo que se tornava vicioso, quer dizer, Leonel, nesses milênios, né, de encarnações em encarnações, urgia algo em seu socorro através de um corretivo que para sempre lhe sacudisse as forças psíquicas para novos rumos. Qual corretivo, porém, a aplicar? Que punição bastante justa, castigo assaz sábio para corrigindo, não reverter impiedade por parte da lei que os permitisse? Isso aqui tem uma profundidade muito grande. Antes de eu ler isso aqui para vocês, isso é um livro que eu conheço, né? Eu tenho ele em PDF, então eu boto ele para ler para mim. O celular ficar lendo, eu vou fazendo as coisas, vou lendo, ouvindo. E enquanto eu tô ouvindo, é como se o Dr. Bezerra falasse para mim. Agora eu tô lendo o Dr. Bezerra, mas quando eu ouço, é como se ele estivesse falando. Aí eu fiquei ali refletindo, aí fiz igual um macaco, cocei aqui, cocei acolá, voltei de novo, fiz repetir, trabalhando nas atividades do mês, voltei de novo, falei, nossa, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Como os espíritos superiores não dão um ponto sem nó, né? Nós vamos entender que, vamos lá, olha a frase. Qual o corretivo, porém, a aplicar? Que punição bastante justa, castigo assaz sábio para corrigindo, não reverter impiedade por parte da lei que os permitisse? Olha bem, ele teria que ser educado, porque a terminologia punição é educativa, tá? Então, o que é que poderia privá-lo? O que poderia ser imposto a ele a fim que essa experiência que ele vivesse agora, essa situação no qual ele se encontrasse, não gerasse uma revolta nele para que ele quisesse fazer justiça de novo com suas próprias mãos? Não é um círculo vicioso? Em italiano se diz assim, un cane che si morde la coda, né? É um círculo vicioso por quê? Isso na psicologia humana, isso é tratado. Por exemplo, nós sabemos que as pessoas violentas, vamos ir no específico, os homens violentos, as pessoas que sofreram violação sexual na infância, isso no mundo, hein? Mundo encarnado, viu, gente? Estou trazendo para o campo do encarnado. Ele na infância tinha um pai que era violento. Aí quando ele fica grande, ele fica violento também. Aí o filho que vivenciou aquilo ali, que já é o neto, também. Então é um círculo vicioso que usa-se para justificar. Porque fica implantado o fruto do meio, a influência do meio. Vocês lembram disso? Ok. Necessita-se desse espírito, dessa sequência familiar, que ele tem uma força moral muito grande para dizer: eu vou parar o mal, não vou seguir adiante, porque eu recebi essa educação, que isso faz parte do fruto do meio, né? Ficou implantado em mim, mas eu vou cortar isso, eu não quero isso para mim. Isso não me traz felicidade, isso é um mal, isso é ruim, isso é causar mal a outros, isso não é justificado, nenhum mal é justificado. Então ele tem uma força moral e ele tira o jugo do mal dele, que é o fruto do meio, né? Então esse é um círculo vicioso que a pessoa tem que ter uma boa vontade para ele vencer. Isso em tudo, em muitas coisas. Quantas vezes nós não nos observamos no nosso modo de agir, de educar, resquícios do comportamento dos nossos pais. E nós vamos aprimorando. Olha, eu tô fazendo. Algumas coisas são legais, aí você fica.
vai peneirando, né? Fica com uma coisa boa e vai filtrar aquilo que é uma repetição de um comportamento que às vezes não é muito legal, que às vezes não é muito adapto pro tempo de hoje, tá? Você vai peneirando. Os espíritos, o que é que acontece? Agora vamos entrar no campo da reencarnação. Zezinho fez mal a Maria. Aí Maria se acha no direito de se vingar de Zezinho. Aí depois vem de novo, Zezinho de novo se vinga de Maria. Aí Maria de novo se vinga de Zezinho. Aí Zezinho de novo se vinga de Maria. Não é um círculo vicioso? Todo mundo que fica se achando no direito de estar se vingando, porque fez mal pra mim, eu faço mal pra você. Você fez mal pra você, então eu faço mal pra... Lá vai. Não acaba nunca, né? Vai acabar assim. Porque uma hora, o indivíduo, a individualidade, ela há de acordar. Ela cansa, porque o mal cansa. Aí as forças psíquicas dela cansa, ela tem que se render a Deus. Existem N metáforas, né, que falam sobre esse render-se a Deus. Histórias de espíritos que contaram experiências deles pessoais nos livros, muita coisa que nos vem instruir sobre essa questão de dizer assim, ó, mal cansou, corta, chega, tô cansado de sofrer. Isso vai acontecer com muitos espíritos. Esses assim que estão secularmente nos milênios opositores da luz e que ficam nessa ainda combatendo uma guerra perdida. Porque o mal, combater a Deus o mal, é uma guerra perdida. Você pode passar o tempo que você quiser. Um dia você vai ter que ceder-se ao bem. Porque essa é a fatalidade, né? A fatalidade é ceder-se ao bem. Você vai ser luz um dia. Querendo você agora ou não. Um dia você há de ceder. E qual é o método educativo para Leonel para que corte esse mal, né? Essa corrente, esse círculo vicioso? De fácil solução seria o problema aplicado tantas vezes entre os endurecidos no mal pela mesma lei. Deixá-lo inteiramente entregue ao seu livre-arbítrio. Afastamo-nos dos seus caminhos. O Espírito Protetor está falando, hein? Afastamo-nos dos seus caminhos, não mais o aconselhando durante o sono corporal e tampouco tecendo em torno dos seus passos barreiras que anulassem os múltiplos malefícios com que teimava em barricar a própria evolução moral e espiritual. Deixarmos de interferir nas reencarnações, abandonando a própria responsabilidade sem nossas inspirações e assistência, a fim de que, sentindo finalmente a solidão interior, envolveu seu espírito, ele se humilhasse perante a si mesmo e procurasse reencontrar-nos com boa vontade para a emenda e a conquista do progresso, impulsionando pelos aguilhões da dor. Foi o que fizemos nesses 4 séculos, quando suas desordenadas expansões exorbitaram dos direitos de cada um dentro das sociedades terrenas. Sim, desde há 4 séculos, quando, reencarnando a sombra da cruz do enviado de Deus, depois de prometer no espaço labores benévolos a favor da doutrina e da igreja a que desejam servir, do poder que ambas exercem sobre os homens, abusou, aviltando-as com os crimes que praticou, tendo-as por desculpa e delas se servindo como arma irresistível na prática de abominações. Nossa! Ele não descuidou do seu protegido, hein, gente? Ele só agiu diante da própria lei. E essa informação não é uma informação contra doutrinária, não. E eu vou demonstrar para vocês. Olha só. Vou ter que trazer para que depois possamos desenvolver o assunto, né?
O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Olhe bem a pergunta de Allan Kardec, genialmente colocada. Quando este não lhe ouve os conselhos, afasta-se. Quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade do seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente, ou seja, completamente não. E sempre se faz ouvir, o homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta desde que é chamado. Então ele precisava, Leonel, chamar o seu espírito protetor. Precisava sentir essa solidão, essa necessidade, para que ele pudesse dar valor àquela presença fiel do lado dele. Então, faz sempre ouvir, somente quando encarnado, tá, gente? Mas deixava-o livre totalmente na sua ação. Porque o que o espírito protetor fazia? Ele dizia assim, olha, no que eu podia, eu colocava até barreiras, evitando que ele caísse. Mas nessa encarnação que antecedia, quando ele foi religioso, né? Dessa em diante, ele o deixou totalmente livre ao seu livre-arbítrio. Porque depois dessa encarnação, esse espírito dá a entender que Leonel teve outras, mas foram reencarnações agora compulsórias, com poucas interdições, tá? E ele, para que ele pudesse experimentar por 4 séculos a sensação de vazio, de abandono, para que ele pudesse valorizar, mas não estava sem ser seguido, tá? Então foi depois do que ele fez, vestindo a roupa de religioso, porque isso traz uma responsabilidade imensa. Você vestir uma roupa, você ser criador de opiniões, em qualquer religião você seja militante, é que você dar conselhos, você está representando de algum modo a imagem que você desejou assumir, você não foi forçado, tá? Você assumiu, você negligenciar, você matar, você enganar, você fazer misérias em nome daquela fé que você vestiu aquela roupa, é muito grave. É muito mais grave, pessoal, do que um cristão, um filho de Deus, né, que a gente fala cristiano em italiano, um filho de Deus por fome ou por miséria ir lá e matar. Por instintos bestiais, por instintos animais, violentar. Mas quando você já tem uma evolução intelectual, que você já tem uma predisposição da educação, influência do meio boa, e você deixa que os seus piores índoles prevaleçam, a sua queda, né, nesse sentido existe a queda, né, moral é pior, é muito pior. A sua responsabilidade é 1000 vezes maior do que aquele que age por instintos ainda, de sobrevivência como animais. Então, a responsabilidade de quando a gente adquire conhecimento e esse conhecimento é utilizado errado é muito maior. Quando você veste uma roupa de carne, que você entra no perfil da sociedade, que você tem que lidar com massas, lidar com mentes humanas, isso é de uma gravidade enorme, de uma responsabilidade. Muitas vezes a gente não acha que é não, sabe? Pega por brincadeira, mas criar opiniões, e tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade, para que a gente não esteja levando as pessoas a entenderem aquelas leis de Deus erroneamente. Isso é de uma responsabilidade, e o Espírito diz isso, né? Então, na 496 do Livro dos Espíritos está assim. Um minutinho que eu vou salvar aqui. O estudo já era, que está daqui a pouco na nossa última parte do estudo.
A 496. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo o bem, pode fazer-lhe o mal? Olha isso, gente. Eu depois vou trazer essa pergunta lá no GE do estudo de ontem, viu? O espírito que abandona o seu protegido, lembra que o espírito protetor é um espírito evoluído? Ou seja, é de uma ordem superior. Ordem, tá? Ordem superior. Né? Ele está enquadrado como melhor do que o espírito que está encarnado, tá? Não mais lhe fazendo o bem, fazendo o bem. Pode fazer-lhe o mal. Ou seja, o espírito protetor, a partir do momento que ele deixa o seu espírito, o seu amigo, né, entregue ao seu livre-arbítrio, e ele não está mais fazendo ações do bem para essa pessoa, não é? Ele pode lhe fazer o mal, ou seja, ele deixa de fazer o bem, então agora eu vou prejudicar. Percebamos o verbo fazer novamente, né? Porque isso foi uma dúvida que surgiu lá no GE. Tá bom. A resposta. Os espíritos bons nunca fazem o mal. Então, é categórico. Não faz o mal. Deixam que o façam os que lhes tomam lugar. Então, não faço o bem, porque é necessário que eu deixe você entregue o seu livre-arbítrio. Então eu posso fazer isso porque você não quer ouvir meus conselhos. O espírito protetor, né? Estou fazendo de tudo por você e você não está fazendo. Estou fazendo o bem por você de todos os modos e você não quer. Você decidiu que não quer. Então eu deixo de fazer, mas eu não vou te prejudicar. Então, deixa que os espíritos maus o fazem, ou seja, os espíritos maus vão agir na nossa vida porque é aqueles que estão assim com nós. E então, acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, quando a falta é apenas vossa. Então a responsabilidade é só do encarnado, que abriu as portas da sua casa mental, da sua vida espiritual, deu o comando da sua vida para estar fazendo quadrilha com os espíritos inferiores. Então a responsabilidade das suas desgraças é só sua, não é da sorte, não é azar. Ai, que azar! E aí o que é que acontece? Como nós desejamos espíritos superiores, como eu falei no início do estudo, só para poder dar uma ajudinha na nossa vida material, quando nos convém, a gente quer favor para ajeitar alguma coisa na nossa vida, seja na saúde, seja no dinheiro, seja na parte afetiva. Então a gente fica querendo fazer um servicinho, a gente fica querendo contratar os espíritos superiores para nos dar uma ajudinha, até naquele ponto que a gente quer, mas não como serve de fato. Então, quando a gente toma aquele não dos espíritos superiores para aquilo que a gente quer no nosso capricho pessoal, a gente fica chateado. A gente fica com raiva. Ah, então não estão me ajudando como eu quero. Não estão me ajudando como eu acho que deve. Então, eu vou absorver doutrinas outras que possam saciar a minha vontade. E aí, quando as coisas sucedem, que as coisas acontecem, eu culpo a sorte. Mas o espírito protetor, ele tentou, né? Mais adiante, 496. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que ele queira fazer mal? Olha para Kardec. Kardec não ficou satisfeito, falou, peraí, para tudo. O espírito protetor, então, deixa a mercê, solta o pacote lá, vai, né? Resposta. Existe a união dos espíritos maus para neutralizar a ação dos bons. Olha só. Então, o espírito protetor está aconselhando o cabra. O cabra não quer ajuda. E tem uma massa
de espíritos, vamos usar número, que número é bom pra gente entender. O espírito protetor, aquela turma que tá querendo lhe ajudar também, contra 300 espíritos que você se associou porque você quis. Lá vai. Mas, se o quiser, o protegido dará força ao seu protetor. Se o quiser. Então, realmente existe, sim, espíritos inferiores que se unem, fazem força para neutralizar as forças do bem. Mas se o protegido desejar ou quiser, ele vai dar força ao seu espírito protetor. O espírito bom talvez encontre em outro lugar uma boa vontade a ser auxiliada e assim aproveita a oportunidade para ajudá-la enquanto aguarda a volta do seu protegido. Então, assim, o espírito protetor não o escuta, não ouve, não, o protegido não ouve, quer ficar, né, na companhia dos maus, e ele vai a lures procurar quem ajudar, e vai encontrar gente que quer ser ajudada, ele vai ajudar, enquanto aguarda a volta do seu protegido. Existe um caso assim, real, e eu comecei no estudo contando para vocês uma leitura que eu fiz da Revista Espírita, que são cartas reais de Lavater para a imperatriz da Rússia, que ele recebeu uma psicografia. Naquele tempo o espiritismo não existia, 1790, coisa assim. E ele conta a carta, assim, a carta de um amigo, eu não tô com a Revista Espírita aqui agora, tá? No meu quarto. É a carta de um amigo, um defunto amigo para seu amigo. Aí esse defunto amigo, ele vai contar assim, né? Que ele tentou aproximar-se do seu espírito, do seu amigo, para influenciá-lo para o bem, porém, num ataque de cólera do encarnado, afastou com uma repulsão a presença desse espírito protetor, desse amigo, tá? Que enquadrava-se como espírito familiar, como espírito de família, tá bom? Aí o que acontece? Aí eu senti uma energia de luz que me chamava, ele chama energia amante, de um amante, né, que sentia amor, que me atraía, e eu fui até ele. Quando eu cheguei lá, eu o encontrei, ou seja, uma outra pessoa encarnada, eu encontrei orando e chorando, dizendo a Deus como ele poderia ajudar aquela família que estava com fome, mas ele não tinha dinheiro para ajudá-los. A sua sinceridade foi tão grande na sua prece que eu senti um outro chamado de luz de um outro espírito amante, ou seja, um outro encarnado, que em preces dizia o que ele poderia fazer naquele dia para ajudar alguém. E esse espírito era uma jovem virgem, rica, tá? E que orando, ela dizia: meu Deus, minha vida é tão cheia de opulência, como é que eu posso hoje ajudar alguém? Existem tantas pessoas em miséria, né? Esse espírito inspira ela para que ela pudesse reunir uma soma em dinheiro naquele dia, entregar na mão daquele outro que, chorando e orando, dizia que não podia ajudar. Dá para vocês? Moral da história: a mocinha rica bota um dinheiro no envelope, escreve uma carta para esse encarnado e diz: meu irmão, hoje em prece eu tive uma inspiração de que esse dinheiro hoje serve mais a ti do que a mim para ajudar os necessitados, faça bom proveito. Imediatamente ele recebe o dinheiro, chora e agradece a Deus, porque foi em questão de 1 hora da prece dele. Chega esse envelope com esse dinheiro dentro.
ele corre para aquela família necessitada e entrega o envelope com a cartinha da mocinha que estava dentro. E juntos, a família necessitada e ele choram louvando a Deus. Então, assim, olha que coisa linda das intercessões dos espíritos, não é lindo? E como muitas vezes aquele espírito protetor que não achou espaço para atuar no seu protegido, ele consegue captar uma luz de um outro que está predisposto a receber uma ajuda, tá? Eu concluo o estudo de hoje deixando essa reflexão da questão da ajuda, porque é importante, porque às vezes a gente ouve o Dr. Bezerra de Menezes está falando do espírito protetor de Leonel, dá uma explicação dessa complexa, falando de abandono, falando que deixaria a Revel, né, do seu próprio destino, mas é importante também que nós possamos compreender o porquê que isso acontece, em que contexto acontece e que o tempo de Deus não é o tempo do homem. E que falar de 4 séculos para espíritos não é a mesma coisa que falar de infinito, tá? 4 séculos para nós, 4 séculos para nós é muito tempo, não é verdade? Nossa, é tempo demais. Mas para os espíritos bons, não é tanto. Eu concluo o estudo de hoje, desejando a todos vocês uma semana de luz, uma reflexão muito grande. Eu fiquei com essa leitura de Lavater, a Imperatriz da Rússia, eu fiquei muito emocionada, muito impressionada, enquanto eu ouvia isso, né? Porque eu estava ouvindo a Revista Espírita, através desse aplicativo que tem um PDF, aí eu boto para ler para mim, fazendo atividades domésticas, e eu parei e falei, meu Deus, que coisa linda. E ele dizia assim, vi o meu irmão, porque ele escrevia para um amigo, né? O espírito contou o que ele fez, escrevendo para o amigo dele encarnado. Vi o meu amigo, você criou sombras em ti e eu não pude atuar em você e tive que ir à procura de um outro espírito amante, ou seja, não perde a ocasião de ajudar. Que nós possamos compreender essas questões com o coração aberto, sem pré-conceitos, sem pré-juízos. Um abraço a todos, pessoal, e um beijo muito carinhoso. Até semana que vem. Tchau. Para vocês do GE que vão continuar aqui, vamos pedir aos bons espíritos que toquem o nosso coração, que essa reflexão nos traga muitas possibilidades de agir no bem, de começar desejando o bem, e que esse desejo possa se concretizar dentro do nosso campo de atuação, obviamente. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos iluminem, que Deus seja o nosso objetivo de alcançá-lo, esse reino que Jesus nos ensinou. Um beijo a todos e até a próxima.